Bom, boa tarde, pessoal. Hoje a gente está aqui na nossa 12ª aula de laboratório do curso de Sistemas Gráficos 3D aqui do IMPA, né? A gente vai falar aqui sobre Differentiable Rendering, que nem foi na última aula, mas mais especificamente no PyTorch 3D. E aí, então, a gente vai ter algumas demonstrações de código, inclusive vamos corrigir o assignment 10, né, de renderização de malhas e nuvens de pontos com textura, já observando, né, essas coisas que a gente está aprendendo com relação ao Differentiable Render do PyTorch 3D, né, que a gente estava usando, mas agora a gente tem uma noção melhor de como que as coisas funcionam ali por baixo, tá? Então, eu vou fazer as coisas assim um pouco meio que misturado, né, correção do assignment, porque está muito relacionado realmente, e a parte de, vamos dizer assim, teoria nova que eu quero apresentar, né? E para isso eu vou começar mostrando aqui no site do PyTorch 3D, nessa área de documentação, essa região aqui do render dá algumas explicações, né, de como que é a abordagem, né, que eles escolheram e por que eles escolheram essa abordagem. E, resumidamente, né, comparando com o que a gente viu na semana passada, eles fizeram modificações em cima do Soft Rasterizer, né, para a implementação de malhas, né, de renderização de malhas. Então, eles colocaram aqui, né, esses dois aqui como referência, Soft Rasterizer, e eles comentam aqui que o núcleo, né, o core aqui do passo de rasterização é dessa forma, só que eles fizeram, né, melhorias, assim, otimizações em termos de arquitetura de software, principalmente em termos de abstrações e também de otimização para rodar mais rápido, né, e para ficar integrado também, né, com o PyTorch e servir, né, ser mais flexível para outras pesquisas, outros trabalhos, né. Então, uma coisa importante que eles comentam é que eles fizeram uma segmentação entre dois componentes, um componente de rasterização, e aí esse é bem focado no Soft Rasterizer, e um outro componente de shading, que a gente vai ver ali, inclusive vocês experimentaram com alguns deles no assignment anterior, tá? E aí eles fizeram outras implementações, tal, otimizações com relação a essa parte de CUDA e tal, integrando tudo isso no PyTorch. Então, os detalhes mais específicos estão aqui, né, nesse relatório técnico, né, lá no archive. E aí isso comenta também da questão do Pulsar Backend, que também vou falar mais dele, né, nessa aula, que tem um outro, vou até abrir aqui para a gente dar uma olhadinha depois, ele tem um outro relatório técnico também, né, que descreve um pouco como é que funciona e que a gente pode utilizar esse back-end para fazer renderização diferenciável de nuvens de pontos, tá? Aí aqui tem umas coisas um pouquinho mais técnicas que a gente não, assim, pro nível das coisas que a gente vai mexer, a gente não vai precisar disso, mas vocês podem ter interesse em saber, né, que essas duas componentes, né, o rasterizador e a parte do shading, né, elas se conectam, se comunicam por meio dessa interface aqui, né, o rasterizer ele vai produzir essas 4 saídas aqui, que vão ser não entradas lá para a parte de shading e vão poder ser utilizadas para fazer o cálculo de, enfim, colorização ali dos fragmentos, né. Então, essa é a parte inicial, introdutória, que está aqui nesse overview. Quando a gente clica aqui no Getting Started, tem esse diagrama que dá uma ideia em termos de arquitetura de software, né, do que eles fizeram, né. Então, tem a parte de câmera que a gente já vem trabalhando aí desde o começo, né, desde quando a gente começou a entrar, a usar o PyTorch 3D, a gente usa esses componentes aqui, né, de câmera e de malhas. O diagrama está um pouco desatualizado, né, porque eles mudaram essa interface aqui de OpenGL e Perspective Cameras para Field of View Perspective Cameras, né, ou ortográfico. Então, quando vocês veem lá no código dos assignments, vai estar FOV, né, ao invés de estar essas aqui. Aí tem a parte do rasterizer, que a gente usou meio sem olhar algumas coisas mais específicas, né, e a parte do shader, que a gente usou também dentro do último assignment. E aí, repara que aqui ele faz uma descrição de algumas coisas que agora a gente pode ter uma noção de onde vem, né? Então, ele fala aqui sobre esse argumento faces, né, face per pixels, né? E a gente viu que o Soft Rasterizer ele tem uma estratégia de
ter um certo borramento, né, uma certa olhar para a geometria como uma certa probabilidade, né, daquela daquele triângulo estar num certo pixel ou não, né, à medida que vai se aproximando ali das bordas, vai diminuindo, né, essa probabilidade, e que ele também faz uma agregação de todos os polígonos ali que estão numa certa direção de profundidade, né, para poder ter um Z-buffer que é soft, né, ter uma coisa que vai ser diferenciável, tirar aquela discretização que tornava a operação não diferenciável, né. Então, a gente vai ver que existe esse parâmetro, né, que você pode dizer quantas faces por pixel você quer agregar no máximo lá, e um outro parâmetro que controla também esse borramento da geometria, né. E aí, basicamente na parte do rasterizer aqui, né, a gente precisa da informação de geometria aqui, né, topologia também, né, da nossa malha, mas a informação de posição dos vértices, né, como é que eles estão conectados, enfim, normais. E aí você calcula, né, a partir disso, então, quais seriam os pixels a serem preenchidos, né, e um valor de intensidade para eles. E aqui no shader é onde você vai resolver a questão da coloração, né, aplicar algum modelo de iluminação e, enfim, aplicar textura, se for o caso, etc. E aí é onde está entrando realmente aqui a parte de iluminação, a parte de outras propriedades da malha, como questão de material, que a gente pôde experimentar também no assignment, textura, né, ou se você tem cores, enfim, todas essas questões que estão ligadas à aparência, vem aqui para a parte do shading. E o modelo específico de shading aqui vai também ditar qual que é o tipo de computação ali, né, o algoritmo que você vai aplicar para poder calcular aquele valor de cor, né. Aí tem alguns detalhes aqui mais técnicos também, mas que podem ser importantes. Às vezes você pode estar tendo um problema enquanto está trabalhando, de questão de referencial, né, então é bom você saber que aqui você pode consultar isso e ver se tem compatibilidade com o tipo de sistema de coordenada que você está trabalhando, né. Então, o que é importante aqui é que o sistema de coordenada do PyTorch 3D, ele assume que o Z está para dentro, né, o Y está para cima, então o Z está para dentro da tela, e por conta disso eles colocaram, né, eles queriam manter o sistema orientado pela mão direita, né, quando você faz o produto vetorial ali do X com Y, dá o Z, e aí eles colocaram que o sentido positivo do X é para a esquerda, né. Se eles tivessem colocado o sentido positivo do X para a direita, o natural na mão direita seria o Z estar para fora da tela, né. Então, tem alguns sistemas que vai ter isso de uma maneira diferente, né, e por conta disso, se você estiver transportando, pensando em importar algum código de um para o outro, você tem que se atentar nisso. Ou se você está realmente acostumado, né, a lidar com algum deles, que é diferente, tem que se atentar nisso também. Tem sistemas também que são orientados pela mão esquerda, né, então ele pode ter o X para a direita, o Y para cima e o Z para dentro, né, e aí, quando você faz X vetorial, Y dá menos Z e não Z. Legal. Então aqui eles estão até fazendo uma comparação com relação ao PGL, mas em outro sistema de coordenada, aqui no sistema de coordenada normalizado do dispositivo, né. Outra coisa que a gente não mexe muito, assim, em geral você vai querer que os pixels sejam quadrados, né, mas você poderia ter uma relação, né, uma razão de aspecto diferente para os pixels, que se manifesta ali quando a gente olha na matriz de atributos intrínsecos, né, da câmera, né, você poderia ter ali uma relação diferente, né, entre X e Y, né, tá, mas, assim, não é muito comum, a menos que esteja fazendo alguma coisa muito específica para experimentar algum modelo de câmera, assim, em particular, né, então, em geral, a razão de aspecto dos pixels é quadrado, você pode querer que a sua imagem tenha uma relação diferente, né, então os pixels, eles são quadrados, mas você poderia passar uma tupla de altura e largura para dizer que você quer uma imagem que, sei lá, 1024 por 512, né. Aqui é uma questão que eles estão tentando vender, né, que o Cyber Backend é rápido e tal, então foi integrado, que é uma possibilidade de trabalhar,
e que tem esse tutorial aqui das nuvens de pontos que mostra, e a gente experimentou isso lá também no assignment, né? E aí, opções de textura eu vou deixar para a gente ver depois, quando for fazer a demonstração. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no assignment, né, que a gente tinha aqui para fazer. Então, começamos, como sempre, instalando, né? Acho que eu vou até ir rodando aqui, se for possível. A gente pode querer experimentar. Mas a gente vem instalando e importando o que a gente precisa. E aí tinha esse código para baixar a malha da vaquinha, que a gente já usou também em vários outros assignments. E o primeiro pedido é para reproduzir uma coisa que eu apresentei num demo lá na terceira aula de laboratório, que é para você verificar a textura, né, o mapa de textura, a imagem que está sendo utilizada como textura, e os pontos, né, onde é que eles seriam amostrados ali dentro desse mapa de textura para colher, então, informações para a aparência da tua malha, né? E aí está carregando aqui, a gente viu que tem essa função Textures UV Image, né? Matplotlib para poder fazer essa visualização. E a gente faz em cima realmente do objeto Textures aqui, né? Então, a malha está sendo carregada aqui a partir lida a partir desse objeto que tem esse formato OBJ. Aqui a gente tem um objeto Meshes, né, do tipo Meshes do PyTorch 3D. E aí a gente consegue acessar a textura ali, né, se tiver desse objeto para ler. Curiosamente, na hora da aula parece que esse negócio fica lento, né? Eu executei tudo um pouquinho antes e foi bem tranquilo. Então vou deixar para passar assim em cima e depois se alguém tiver alguma dúvida eu posso rodar alguma coisa. Então a gente está vendo aqui que esse é o mapa de textura, né, da vaquinha, e os pontos em vermelho então são os pontos que estão de fato que tem algum vértice, né, que tem uma coordenada UV que vai cair aqui, né, quando você olha para esse mapa em coordenadas UV, né, parametrizado ali de 0 a 1. Beleza. Aí aqui a gente estava só usando esse tipo de código, né, de criar um render e tal. E agora a gente consegue entender um pouquinho dele, né? Então, olhando aqui para esse raster settings, por exemplo, a gente, beleza, essa parte aqui é bem intuitiva de que a gente quer uma imagem 512 por 512, né? Então, quadrada. Se você quisesse ter uma dimensão diferente, como eu falei, você podia fazer assim, né? Passar uma tupla. E esses dois argumentos aqui estão diretamente ligados àquilo que a gente viu lá no Soft Rasterizer, né? Tinha um sigma que controlava o quanto você vai dar de borramento para a geometria, né? Dos polígonos. E tinha um gama também, se não me engano, que controlava como que você... o quão agressivo era, né, essa agregação entre faces, né? Para resolver o problema de visibilidade. E aí eles fizeram uma modificação aqui, talvez em termos de software, para tentar tornar a coisa um pouco mais intuitiva, de substituir, né, o Sigma pelo nome aqui, Blur Radius, né? E aí não só substituem, como eles têm que fazer uma conta interna, né? Porque a gente viu que aquela probabilidade tinha um latente de probabilidade que tinha uma certa conta em cima de um softmax e tal. E aqui a gente está especificando diretamente qual que é o raio que a gente quer causar de borramento, né? E quando você passa aqui em cima, você consegue acessar um pouco do que está escrito lá no código, né? Que tem umas descrições de como é que varia isso, ó, por exemplo. Aqui ele espera que esteja entre 0 e 2 e tal. E aqui, faces per pixel, né? Ao invés também de você especificar um valor gama, que entra naquela conta que a gente viu lá do Software Rasterize, você especifica aqui diretamente qual que é a quantidade de pixels que você quer, a quantidade de faces que você quer agregar, né, no máximo. Então tem uma mudança assim de pensamento, mas dá para ver que da onde veio, né, isso, e por que que a gente tem que configurar esses parâmetros. Então, quando a gente olha dessa forma aqui, né, se o raio de borramento ele é 0, quer dizer que a gente não está causando borramento nenhum na geometria, a gente está calculando como se fosse um renderizador normal, né, clássico. A gente não vai conseguir
Assim, a operação vai ser discreta do mesmo jeito, né? Embora ela possa ser soft, a gente não vai conseguir valores de gradientes ali que nos permitam fazer a otimização inversa, e a gente não está resolvendo problemas inversos aqui nesse assignment, né? Vai resolver no próximo. Da mesma maneira, a gente também não está agregando mais de um pixel, a gente está simplesmente pegando o pixel que estiver mais próximo desculpa, a face que estiver mais próxima, né? O polígono que estiver mais próximo ali para resolver o problema de visibilidade, né? A gente não está agregando eles na direção dele. Aí aqui a gente está criando uma fonte de luz, né, pontual, que tem essa posição. E o renderer, né, como a gente viu em termos de arquitetura, ele foi dividido no rasterizer e no shader, e aqui são exatamente os dois componentes que a gente está passando, né? Então a gente está dizendo que é um rasterizador aqui para malhas, né? E ele criado inicialmente aqui com essa configuração de câmera e a configuração de rasterização. Só essa aqui é obrigatória, né? Porque você pode passar as câmeras depois, no momento que você for gerar a imagem realmente, né? E aqui está um modelo de shader específico, né? Que é esse Soft Font Shader, e a gente vai poder discutir um pouquinho mais desses modelos aqui para frente, né? E, bom, uma das tarefas, se não me engano, era justamente, deixa eu dar uma olhadinha, acho que não, mas tá, uma sugestão é que você olhasse a documentação aqui, né, da Look@, View Transform, para você entender como você pode manipular isso aqui, né, se você quiser observar de maneira melhor a cena, né. Mas, assim, basicamente, aqui o que ele está falando, né. Então, o primeiro argumento aqui é uma distância que você tem com relação ao objeto. Tem uns outros argumentos que são opcionais, que tá, beleza, a gente não está usando. Aí tem dois ângulos que você pode mudar aqui, né, como é que você está mexendo a câmera. Então, com isso aqui, a gente vai estar movendo, né, a gente está calculando aqui uma rotação de translação, né, para definir os parâmetros extrínsecos da câmera, né. O objeto aí continua na posição dele lá inalterado. E do jeito que está aqui, a gente está assim no plano horizontal ali, né, está olhando a uma certa distância do objeto, ali no plano horizontal, sem fazer nenhum ângulo em relação ali, sei lá, a esse eixo horizontal. Se você aumentar aqui para 45, por exemplo, é como se você estivesse fazendo uma rotação em relação ao horizonte, assim, né? Em relação a uma linha que está traçada ali na frente dos seus olhos, assim, você está subindo, fazendo uma rotação. Se fizer menos 45, você está descendo, você vai observar o objeto de baixo para cima. É uma coisa que você pode experimentar para ver. E essa aqui é uma rotação no sentido, né, seria em relação ao eixo Y, assim, né? Você vai rodando em torno do objeto em relação ao eixo Y. Na verdade, em relação ao eixo que está para cima, né? Que poderia não ser o Y, é que a gente não passou aqui como os parâmetros opcionais, mas você poderia especificar que o up é uma outra coisa, né? Aqui está dizendo que é 0, 1, 0, então é o vetor que está para cima, para o Y para cima, mas poderia dizer que a direção de observação para cima é outra, né? E o at, porque assim, a gente está a 2,7 de distância do que, né? A gente está de distância desse at, que é a origem ali, por padrão, mas poderia especificar também uma coisa diferente. Tá? Aí, passamos para cá, usamos o render para renderizar e visualizar a malha da vaquinha aqui, né? Não sei se vocês experimentaram, sabe o que isso significa, isso aqui, por que a gente faz isso aqui, né? Porque você recebe do render esse objeto mesh, que é, na verdade, um batch de malhas, né? Então, você vai receber um batch de imagens, ainda que esse batch tenha uma única imagem, né? Aí aqui a gente está pegando, então, essa única imagem. E na última coordenada aqui, que é onde estão os canais, né? A gente está pegando aqui 0, 1 e 2, né? Então, no Python, os intervalos, eles são fechados no começo e abertos no final, né? Então, o 3 não está incluído. Então, a gente basicamente está pegando os canais aqui, RGBs, canais de cores, né? Mas é porque poderia ter um canal alfa também, que a gente não está interessado nesse caso. Tá? E aí, temos essa visualização aqui da vaquinha.
Aí, o 2.1 pede para mover a luz, né, mudando a localização das coordenadas ali, né, aquela translação que a gente deu lá no começo. E especifica aqui uma coisa, né, que é papel desse assignment, é aprender a mexer na API aqui do PyTorch 3D, que você não precisa recriar o render, né? Porque se você não sabe disso, você talvez ter tentado a reescrever tudo isso aqui e repassar, né, aqui no shader, a parte de luz e tal. Mas não precisa disso, você pode, no momento de renderizar, especificar essa nova iluminação, né? E aí a gente faz isso aqui, ó, uma nova iluminação, tem uma nova localização, e renderiza de novo. E onde é que a gente pode ver a diferença, né? Então, olha para cá, aqui a gente tem um brilho especular aqui, né? Esse highlight, bem no meio aqui, né, do nariz da vaquinha, né? Então, a gente estava olhando aqui bem diferente para ela, a iluminação estava bem diferente para ela ali, né, no 00-3. E aí aqui a gente aproximou do objeto em relação à direção Z, né? A gente subiu um pouco mais essa iluminação, porque tinha 0 de translação em Y, a gente subiu um pouco, e a gente puxou também aqui uma unidade para a esquerda, né? Então, olhando aqui o negócio de referencial, aqui é uma boa coisa, né? Se você estivesse esperando que o X está para a direita, por exemplo, você soma 1, você ia estar achando um resultado estranho. Porque o brilho especular ele veio para cá, ó, justamente um pouquinho mais para cima, ó, tá aqui pegando um pouquinho da orelha da vaquinha, e aqui essa região. Então ele veio realmente um pouquinho mais para cima e para a esquerda, né? Pelo que a gente está vendo aqui. Aí, uma das outras tarefas era experimentar usar o Hard Flat Shader, né? E aí a gente vem aqui, criou um novo render, agora sim. O rasterizer poderia ser o mesmo, né? Se a gente tivesse capturado ele, né? Tivesse uma variável segurando ele, poderia usar ela diretamente, precisaria construir outro aqui. E o shader a gente modificou para o Hard Flat Shader. Tá? E na hora de visualizar, a gente tem esse resultado. Então, o que isso aqui significa, né? Eu acho que dá para perceber que você tem as coisas com um aspecto muito mais poligonalizado, né? Dá para ver, assim, né? Uns quadradinhos, assim, até uns triângulos mesmo, se você prestar atenção em alguns lugares. E por que isso aconteceu? Então, eu não lembro, eu sei que o professor Luiz ele falou da questão da BRDF e tal, mas eu acho que ele não chegou a falar desses modelos de iluminação clássico, porque né, o curso mudou bastante, mas é um bom momento de vocês pesquisarem isso, né? Esperado que vocês dessem uma olhada nesse tipo de coisa, e aí agora a gente corrige aqui. Esse flat shader, assim, esses shaders que a gente está olhando, né, eles são meios de descrever como é que a gente vai fazer esse cálculo de iluminação aqui, né, para calcular a cor dos fragmentos, né, do nosso objeto. E aí, o flat shader, ele vai fazer um cálculo de iluminação em que ele vai, assim, a BRDF ali, né, o cálculo de iluminação, ele depende do vetor de incidência ali da luz, certo? Ele depende da normal, né, da superfície, e aí depende também do ponto de visualização, né, de onde você está vendo as coisas. Então, a questão da incidência da iluminação e o ponto de vista, eles estão mantidos constantes aqui, né? A gente não mudou a câmera e não mudou depois que a gente fez essa mudança aqui, a gente não mudou mais a posição da iluminação, né? A gente só mudou o shader. Então, tem uma diferença com relação a como a gente está fazendo esse cálculo com a normal. No caso do flat, a gente está utilizando a normal da face, né? Que seria a normal mais fácil, talvez, assim, mais rápida até de você calcular, porque as nossas faces são poligonais, né? A gente tem uma aproximação da superfície que é discreta, poligonalizada. Os polígonos eles têm arestas, né? Você monta vetores ali, dois vetores com duas arestas, a gente tá tudo triangular aqui, né? Você basta pegar duas arestas do triângulo, faz o produto vetorial entre elas, você tem a normal da face, certo? Você tem exatamente o normal da face ali, o vetor normal, o plano que contém aquele triângulo. E aí,
se você levar em consideração só a normal da face, você vai atribuir numa certa região, né, da face inteira, ali você vai ter o mesmo cálculo de cor, né, quando você fazer o cálculo de iluminação. Então, por isso a gente tem esse aspecto de plaquetinha, tá? Aí, uma outra coisa interessante de notar é que está falando aqui Hard Flat Shader, né? E a gente estava trabalhando com Soft Fong, se não me engano. O primeiro que a gente criou aqui foi o Soft Fong. Isso. Então, esse negócio de hard e soft, aí é uma especificidade, né, da implementação aqui do PyTorch 3D, que leva em consideração o fato de que você pode querer agregar ou não, né, permitir essa agregação ou não de faces, né, fazer esse blending, como a gente está dizendo, né? Então, para o render que a gente tem aqui, não faz diferença, né, porque a gente não está fazendo agregação nenhuma, a gente está pegando apenas a face mais próxima do da câmera ali, né, da onde a gente quer visualizar. Então, assim, a gente até poderia ter usado tudo hard, né? Hard Fong Shader, por exemplo, para ser mais eficiente, porque ele nem tem esse cálculo de agregação lá dentro, ele nem vai levar em consideração, né? Esse aqui poderia estar levando em consideração, só que não vai diferir, não vai diferir, porque vai olhar lá que o valor é 1. Tá? Então, essa diferença quando você olhar lá hard e soft no código, na documentação, e o flat, ele faz esse cálculo do jeito que eu falei, levando em consideração o normal da face, tá? Aí, o Fong, na verdade, é o mais complicado, então eu vou explicar o outro aqui, que é o Guru. O Guru Shader, ele vai fazer o cálculo da seguinte forma. Beleza, você tem como calcular a normal da face, você também tem como calcular a normal dos vértices, né? Você poderia fazer uma média ponderada das normais das faces que estão no entorno daqueles vértices para termos normais no vértice, por exemplo. Então, digamos que você tem aí esse cálculo de normal no vértice de alguma forma, seja essa média ponderada, algum outro algoritmo, você tem as normais nos vértices. Você pode calcular, então, a iluminação nos vértices, né, levando em consideração esses vetores normais. E aí, como você vai precisar colorizar alguma coisa que não está no vértice, né, mas está ali em algum ponto da face daquele triângulo, você interpola as cores, né? Você interpola o resultado. Então, você calcula os resultados primeiro nos vértices, com aquelas normais, e você interpola esse resultado utilizando coordenadas baricêntricas, e aí você tem algo dentro da face. Tá? Então, esse seria o Guru Shader, que ficou como um experimento, se não me engano, num extra ali. E o Fong, que é o que a gente está usando aqui, vem usando mesmo sem saber a respeito, ele é um pouquinho mais sofisticado na etapa dos vértices ali, mas ele vai fazer na etapa dos fragmentos, então, do que vai para a tela realmente, né? Então, ele vai interpolar para um certo ponto, então tem um certo ponto dentro do triângulo que você quer calcular a cor, ele vai interpolar primeiro as normais, né, utilizando então as coordenadas baricêntricas ali, ele vai interpolar as normais dos vértices que envolvem aquele ponto, e aí ele vai usar então essa normal interpolada ali para calcular a iluminação especificamente naquele ponto, né? E com isso você pode perceber que é possível que essa coisa, né, que os valores variem dentro de uma mesma face, assim, de uma maneira diferente, né, do Guru, mais suave até. Então, é, é um bom momento, né, da gente fazer essa pesquisa e aprender um pouquinho sobre isso. Aí o próximo exercício que a gente tem, se não me engano, é para trocar materiais, isso. Materiais, renderizar, cor. Então, você tem que olhar a documentação, né, do PyTorch 3D para ver o que você podia especificar, né, nos materiais. Esses três, né, criar um objeto usando essa classe, materials, e aí você pode especificar esses três valores aqui, né, do que seria essa cor, a componente ambiente, difusa e especular, né, de reflectância do teu objeto, né, do teu material. Então,
Essa aqui é o ambiente, a gente basicamente está dizendo que o material, né, em relação ao ambiente, à iluminação, não tem uma preferência, né, de cor, assim, ele reflete todas as cores, né, igualmente, seria o branco aqui, né, então ele reflete todas elas. Mas com relação à componente difusa e especular aqui, no caso da difusa eu coloquei para ele refletir só a parte vermelha, e da especular para ele refletir só o verde, né. E aí, para testar, eu até criei uma outra iluminação aqui que a gente vai ver no próximo experimento. Então, primeiro, renderizando a malha, passando esse novo material, a gente tem perceba que você consegue perceber ainda, né, a textura e um padrão geral aqui da vaquinha, né, baseado nessa, iluminação ambiente. Ela reflete, está misturado com esse vermelho que é refletido da componente difusa, e aqui na especular, pode ser um pouco sutil de ver, pela câmera, mas tem uma reflexão de verde, tá até amarelo, assim, porque é uma mistura, né, do vermelho com o verde, que ficou nesse brilho especular, né, então ficou assim amarelado. Então do ambiente e do que conseguiu ser iluminado pelo difuso. Então também é um experimento legal de vocês fazerem, é ficar experimentando, com cores, assim, né, e ver como que os materiais refletem. Aí o extra que ele para o curso que a gente fez aqui é até tranquilo, porque eu já fiz esse tipo de coisa algumas vezes, né, de calcular as normais e usar, né, como textura para visualizar, que aí você ia experimentar usar o soft Google Shader e depois podia ter essa curiosidade de tentar entender qual que é a diferença, né, do Google e do Kong. O Flat é bem evidente. Assim, se você quiser ver a diferença, o ideal seria ter os dois lado a lado, né, com a mesma textura, assim, porque aqui a gente está usando texturas diferentes, mas é um exercício, fazer esse mapa de normais. Aí a parte 3 aqui, ela foca na gente poder aplicar algumas transformações, né, dentro da cena. Então aqui é que estava pedindo para fazer, para olhar, né, a documentação da Locat View Transform. Então, por exemplo, quando eu mudo o ângulo aqui para -45, tá vendo que tem uma rotação, né? Então a gente moveu a câmera, a gente não moveu o objeto. A gente fez uma rotação aqui, está olhando o objeto de baixo para cima, né? Se tivesse botado mais 45, a gente estaria olhando ele de cima para baixo, né? Fazendo uma rotação aí em relação ao nosso horizonte. O que a gente segue fazendo? Aqui uma rotação em relação ao eixo Y. Então, o que você precisa aqui no fundo é da matriz, né, e criar um objeto de transformação. Você poderia criar a matriz na mão, a matriz de transformação na mão e aplicar a transformação nos pontos, mas o PyTorch 3D tem essa possibilidade, né, de você construir matrizes de rotação, por exemplo, aqui passando o ângulo e o eixo, né, e aí estou passando aqui o ângulo de 90 em graus mesmo, né, talvez ele até permita passar em radianos se tiver um outro argumento aqui, ó. Tá aqui, ó, degrees está por padrão em true, mas se você passar degrees igual a false, você poderia passar em radiano. E o eixo de rotação aqui, y, né? Aí tem que olhar lá no código, mas eu imagino que a interface, se você quiser misturar as coisas, a interface deve ser algo do tipo x, y, assim, ou uma lista de coisas, né? E aí, então, fazendo uma rotação de 90 graus em relação ao eixo y, a gente consegue ver a vaquinha aqui de lado, né?
basicamente aplicou a transformação e repete os outros passos. Aí vinha esse trecho para mostrar que a gente consegue utilizar esse render para fazer, né, as imagens em batches, né? E aí a gente tem aqui 20 imagens diferentes, né? Você vê que os valores aqui, né, dos ângulos, né, de elevação e azimuth, eles vêm como tensores. Quando você passa aqui pelo Cat Field Transform, ela vai retornar, então, batches de matrizes de rotação e translação, tá? Como a distância foi passada como um valor único, né? Então, todos eles vão ter o mesmo valor de distância, mas você poderia passar um tensor também, e ter distâncias variáveis. E aí, quando você passa para cá, você tem um batch de câmeras. Então, toda a interface funciona assim, de maneira integrada, né? Transparente para essa questão dos batches. Aí, o exercício... tinha dois exercícios que, né, basicamente, o objetivo era chegar nesse aqui, né? Que é você experimentar e chegar nesse aqui, que é conseguir ter uma única imagem em que você tem dois objetos iguais se encarando, né? Então, primeiro aqui apliquei uma rotação de 90 graus, né, nos vértices 1, 270 no outro, e aí tem que mover também, desculpa, a transformação, aqui eu já apliquei a transformação completa, né? Então, apliquei a rotação, transformei os pontos, e já fiz uma soma aqui, né, de uma unidade em X, né? E no outro eu fiz uma subtração aqui de uma unidade em X. E aí uma coisa que você tem que se atentar aqui, né? Pode parecer mais óbvio para alguns, para quem já tem familiaridade com isso, tal, para outros talvez tenha que experimentar um pouquinho para entender, mas é porque faz diferença, né? Você aplicar a rotação primeiro e a translação depois, ou aplicar a translação primeiro e a rotação depois, né? Quando você muda o sistema de coordenada dos objetos, está olhando para o mundo, faz diferença a ordem que você aplica as transformações, né? Você vai ter resultados diferentes. E aí, chegamos a essa imagem que era o objetivo, tá? Aí tem aqui a segunda parte de nuvens de pontos, que eu vou deixar para depois. Eu queria mostrar uma coisa aqui na parte de malha ainda. Então, aqui eu construí um outro exemplo em que eu tenho apenas um cubo, tá? Então, aqui a gente tem os vértices do cubo, as faces do cubo, né? Dobradas aqui porque a gente corta cada quadrilátero ali em dois triângulos, né? E eu estou atribuindo também cores. E aí aqui um exemplo interessante, porque eu estou atribuindo cores diferentes para cada face, tá? Eu estou tentando aqui replicar um exemplo que tinha lá no Soft Rasterizer, né? Então, não sei quem olhou os slides, que eu também não lembro onde eu coloquei aqui agora, o link específico dele, tá aqui, slides. O que olhou os slides da aula passada, tinha um exemplo, né, do Soft Rasterizer. Deixa eu dar uma... Isso. Que tinha, então, esse cubo, né, com uma cor diferente para cada face, e aí ia variando os valores de sigma e gama, né, para chegar em resultados assim, né. E eu tentei replicar isso com o PyTorch 3D, porque assim, eu já tive uma experiência com o PyTorch 3D na época que eu fiz esse curso, né, como aluno, assim, primeira vez, com essa parte de AI Graphics, e tinha uns bugs, né, no PyTorch 3D que não funcionava da mesma forma que o Soft Rasterizer. Então, eu, inclusive, tive que usar no meu projeto o Soft Rasterizer mesmo, né? Fui lá no repositório e usei ele para conseguir rodar as coisas. E, assim, me parece que ainda tem algumas diferenças, porque eu não consegui reproduzir esse exemplo direitinho aqui, dessa mesma forma. Mas a gente vai poder ver como é que essas coisas se manifestam aqui. Eu acho que vale a pena. Então,
Aqui, para atribuir uma cor para cada face, eles criaram uma interface chamada Texture Atlas, né? Inclusive inspirado mesmo pelo que a galera do Software Rasterizer fez, que você pode calcular, então, esse tensor, que ele vai ter dimensão aqui de número de batches, número de elementos no batch, né? Número de faces, e aí aqui estou colocando um por um, porque não faz muita diferença, porque é uma cor sólida que eu tenho, né? Mas se tivesse uma textura mais complicada que você quisesse aplicar a cada face, ia ter a dimensão da textura. Assim. E aqui é onde vem o valor mesmo RGB, né? Então, eu construí esse tensor com essa característica, passei para esse Texture Atlas, que a gente não viu ainda, né? A gente usou Texture Vertex e Texture UV, não? Eu fiz primeiro com Texture Vertex esse exemplo, mas aí eu precisava repetir alguns pontos, né? Porque tem ponto que você gostaria de atribuir cor, mais de uma cor, né? Porque ele faz parte de várias faces. Então, uma das formas seria você replicar esses pontos aqui, né? E eu tinha um código que replicava de uma maneira que economizava em termos de memória, mas que você tinha que o código ficava um pouquinho mais complexo. E aí, quando eu vi esse Texture Atlas, assim, eu também achei que era bom mostrar para vocês que existe esse recurso. Né? E aí, então, crio aqui o objeto mesh, né, com esse, para a gente ter esse cubo. A gente tem aqui o renderizador, novamente, e tem a visualização, né, do cubo dessa forma, tá? Então, aqui, eu não estou aplicando nenhum borramento, nem nada, né? O render que foi construído aqui em cima é igual ao que a gente estava usando no assignment, tá? Como se fosse clássico. Aí vamos então começar a brincar com isso. Né? Então eu pedi para mudar aqui o raio, né, de borramento, variando desde o zero para a gente ter uma visualização parecida com a que a gente tinha ali, e depois com esses outros 4 valores aqui, né? E então construí vários renderizadores diferentes com essa alteração, e aqui está o resultado. Né? Então veja que ele faz um engordamento assim das bordas, mas eu senti esse aspecto um pouco estranho. Não sei, tá um pouco diferente do que eu esperava, mas mesmo porque assim, dá para ver, por exemplo, que o azul ele aparece aqui na frente, né? A gente nesse momento ainda está usando uma face só por pixel, tá? Não está fazendo agregação. Se você vê que o azul ele começa a aparecer aqui na frente, assim como o amarelo aparece aqui, por exemplo, porque tem uma certa engordadinha, né? Dessas faces. E aí, então, em termos de posição, eles vão estar mais à frente. E como a gente está pegando só a face mais próxima, é o que aparece, né? Então, onde engordou aqui o amarelo, aparece em cima, onde engordou o azul, aparece em cima. A gente consegue ver o rosinha aqui, né, que estava atrás, foi engordado também. Então, assim, nesse sentido, tem uma certa coerência. À medida que a gente foi aumentando aqui o Blur Radius, vai aumentando também isso, né? Tá vendo aqui, ó, dá uma engordadinha maior, dá para perceber que isso acontece. Só que aí eu fiz um outro esquema em que eu mantive fixo o raio de borramento aqui em 001, então seria equivalente, vamos ver, a penúltima imagem aqui, né? Seria equivalente a esse cara aqui. E alterei o número de face por pixel, né? Variei aqui em vários valores, né? De 1 até 100, mudando aqui 1, 2, 5, 10 e 100, né? Embora a gente nem tenha essa quantidade toda de faces aqui, né? A gente tem 12 faces e não tem uma configuração que você vai ter as 12 uma atrás da outra, assim, né? Mas eu queria ver também se mantinha essa consistência. E aí, quando renderiza, assim, dá para ver que existe um certo borramento aqui agora, né, dessa agregação, mas ainda é bem diferente do resultado que é demonstrado lá no Software Rasterizer. Por exemplo, a gente não consegue ver aqui uma mistura do amarelo com o verde, né, que seria essa face que está ali embaixo, que é bem visível aqui, né? No momento que a gente faz essa agregação aqui, é bem visível essa mistura.
Então, assim, não entendi se foi uma decisão mesmo deles de fazerem as coisas diferentes dessa forma, ou se é um bug, assim, né? Que da outra vez era um bug. Aí, beleza. Então, isso aqui é para mostrar para vocês, né, como é que muda aqueles parâmetros lá e o tipo de resultado que a gente pode obter. E a gente pode continuar o assignment aqui na parte de point clouds. Então, tinha esse código também já era dado, né, para baixar a nuvem de ponto, importar algumas coisas e tal. E teve umas mudanças aqui em relação à posição aqui, né, da pose da câmera. O tipo de câmera, né, a gente mudou aqui de perspectiva aqui para essa ortográfica. E nas configurações de rasterização, embora tenha aqui, né, pontos por pixel, que é equivalente lá de faces por pixel, apareceu aqui um radius e não um blur radius, né? Então, isso aqui se relaciona com a forma como eles fazem a renderização de nuvens de pontos, que é um esquema baseado em esferas, né? Então, até porque, né, o ponto mesmo, você não tem como... O ponto é uma coisa, assim, pontual, né? Não tem medida, né? E, e aí é uma forma que eles fizeram de renderizar e resolver o problema também de ser diferenciável você pode representar a cena por esferas, né? Que tem raios que podem variar e tal, e cores e tal. E aí você traça raios, né? Tem uma ilustração aqui, ó. Quando você quer calcular, então, essa projeção, né, da esfera na cena, para fazer a composição das coisas, né, é como se tivesse, então, né, esse raio da visibilidade aqui, que vai atravessar várias dessas esferas e fazer uma composição, né, das cores delas. Então, a parte soft está aí, né, de que você não vai pegar o valor que está só na esfera que está na frente, mas você pode ir pegando todas elas, né? E eles colocaram aqui como projeção, porque assim, quando você traça raio, você tem o curso de tentar enxergar, né? Tentar, você não sabe exatamente onde é que está os objetos, tem que calcular interseções e tal, mas você pode fazer isso de uma maneira mais eficiente, assim, se você fizer, né, projeções na tela, né? Então, é por isso que a parte de rasterização, né, foi mais adotada, né, para a computação gráfica em tempo real do que a parte de ray tracing, que é bem intuitiva e da alta qualidade, né? E aí eles têm um esquema aqui de agregação, que é bem parecido com o Soft Rasterizer, tá vendo? Bem parecido mesmo. Inclusive eles usaram gama aqui como a variável, né? E também estão somando uma certa constante aqui para permitir que você agregue o background também, igualzinho. Até colocar aqui, similar to o overall, que é o Soft Rasterizer. Então, me parece que esse raio que a gente coloca ali é o raio né, das esferas, tá? Que estão centradas ali, então, na posição do ponto, de cada ponto no número de pontos, tá? Se você passar, então eu olhei o código lá e vi que se você passar um valor só, então ele vai considerar que o raio ele é o mesmo para todas elas, mas você poderia passar um tensor com raios diferentes para cada ponto. E isso eu achei bem interessante. E na descrição aqui do Pulsar Backend, eles falam que o tamanho das esferas é uma coisa que pode ser utilizada, né? Então, esse experimento em particular eu não fiz, de otimizar o tamanho da esfera, mas fica a sugestão aí para vocês. Eu vou mostrar, assim, eu vou mostrar como usar esse negócio para fazer a parte inversa do rendering, que eu não encontrei exemplo em lugar nenhum, mas consegui fazer depois de ler esse artigo aqui e olhar para a interface e conseguir criar um exemplo. E aí eu mostro e, assim, incluir a parte de otimizar o tamanho da esfera é bem tranquilo. Então, mudou um pouco aqui o raster settings e
o render também, ao invés de receber o shader, né, de ter aquele negócio lá de o Google Shader ou o Chrome Shader, etc., ele vai receber um compositor, né? Então, esse aqui é o render padrão, o render que foi construído inicialmente no PyTorch 3D, que já tinha essa característica de esfera, pelo que eu entendi, inclusive na comparação ali do artigo, mas ele é menos eficiente que o do Pulsar, que enfim, implementou algumas melhorias, né? Inclusive, a obrigatoriedade de fazer composição das coisas e como que ele faz o blend. Mas a interface, mas eles conseguiram integrar isso de modo que a interface aqui ela é a mesma. Assim. E aí, então, a gente renderiza a cena, que é primeiro no vídeo pontos, né? Essa pessoa fazendo essa posição aí, né, que eles chamaram de ponte de Pittsburgh. E aí eu tenho uns outros códigos aqui para executar, que é basicamente para mudar o code background, né, para vocês verem como é que a coisa funciona. Aí a gente muda para o Pulsar backend, né, e agora vocês podem entender que esse gama é o gama que está aqui no artigo, que diz como é que a agregação vai ser feita, né. Então você vê que a interface ela mudou, porque provavelmente ele não usa mais o argumento agora passes por pixel. Talvez ele até use como uma forma de delimitar um máximo, assim, né? Mas a soma, a forma de integrar na agregação está sendo feita explicitamente pelo Gama, que a gente viu da fórmula. Então, em termos de interface, mudar para o Pulsar Backend, que é bem similar, né? A gente não passou aqui o compositor, porque ele é obrigatório, e tem um compositor padrão, não tem como mudar. Passou então só o rasterizer. E aí tem a visualização aqui. Então, em termos de pedido, né, de exercício, o que a gente tem? Renderizar, experimentar, mudar a cor de background. Sim. Tinha que fazer uns... mudar os viewpoints, né, e cor de background. E aí uma coisa que no código que tinha uma dificuldade, né, tinha um problema. Eu não sei se vocês caçaram a solução disso na internet ou se olharam a aula do ano passado, por exemplo, na aula do ano passado teve uma discussão na hora da correção de que tinha um problema porque estava utilizando, né, o código original estava utilizando uma câmera diferente, que não era ortográfica. E tinha um bug lá que não estava conseguindo, então, renderizar e ficava uma cor. Eles até melhoraram a coisa porque o primeiro estava aparecendo, no ano passado não estava aparecendo, né, nenhum, mas o primeiro estava aparecendo, mas os outros estavam dando errado. E aí, só de mudar aqui para o ortográfico, deu certo, né? Então, ninguém me fez pergunta sobre isso, imagino que, então, que vocês tenham conseguido resolver ou viram que tinha esse problema na gravação anterior, né? Mas, fora isso, a dificuldade é parecida com o que a gente já tinha feito, que é basicamente fazer transformações diferentes, né? Você podia modificar aqui, ó, copiando até o código lá do negócio da vaquinha, né? 3 formas em 3 pontos diferentes aqui de rotação. A gente faz a observação desse objeto. E repetiu a mesma coisa aqui embaixo, só que por batch, né? E usando esse image grid. E aí tem várias coisas aqui para poder visualizar, tá? Então não tinha muita complexidade para implementar. E aí eu quero mostrar na demo aqui algumas coisas interessantes, né? Com esse pulsar backend aqui. Por exemplo, eu peguei essa imagem aqui de um olho e eu quis resolver então agora o problema inverso, né? Para fazer de inverse rendering, né? De conseguir reconstruir essa imagem aqui de olho a partir de pontos que eu inicio aleatoriamente aqui na cena, tá? Então, eu estou inicializando aqui, ó, 400 mil pontos, que eu vou usar aqui, ó, aleatoriamente. Eu pego essa quantidade de pontos aqui, eu inicializo aleatoriamente os vértices. Como esse range aqui do PyTorch, ele gera valores entre 0 e 1, eu faço essa conta aqui para jogar eles de -1 a 1.
E eu também inicializo as cores aleatoriamente, tá? E aí eles fizerem o mesmo que eu quero, né? As cores. Aqui eu estou inicializando o renderer, né? Com 10 pontos por pixel, né? No máximo. E o raio mantive igual que a gente viu ali no assignment, tá? E aí, quando a gente renderiza, então, essa cena no começo, a gente tem essa coisa aqui, né? Que é aleatório, né? Tá todos os pontos aí aleatórios com cores aleatórias. E aí, então, eu criei um otimizador que ele tem como parâmetros, né? Os parâmetros que ele vai querer otimizar são as posições, né? Dos pontos e as cores deles. Então, se você quiser otimizar também o raio, né? Imagino, não fiz o teste, mas o que eu faria é passa então também um tensor aqui de raios que tem que ter esse mesmo tamanho, né? Cada ponto pode ter um raio diferente, vai ser uma esfera com um raio diferente. Passe aqui. Não esquece que você tem que adicionar, que é um tensor que você quer adicionar ao grafo computacional, né? Para poder calcular as gradientes. E vai adicionar ele aqui também no otimizador, né? Vai ser um parâmetro que você quer aumentar, otimizar, né? E aí, então, dentro aqui do loop, a gente cria a nuvem de pontos em cima dos parâmetros que a gente está otimizando, renderiza a cena, calcula o erro aqui, né? O erro quadrático médio aqui entre a imagem renderizada e o ground truth, que é aquela imagem do olho. E é isso, né? Com o tempo a gente vai plotando. Então, no começo você vê que tá assim, e aí, uai, aqui, no começo tá assim, e aí depois de 250 interações já começa a aparecer que tem um olho ali que tá, né, descobrindo alguma coisa. E aí vai, a cada 250 interações aqui eu tô plotando, você vê que vai melhorando, até que depois de 2.500 ficou desse jeito aqui, né? Então, assim, poderia ficar melhor se eu botasse mais pontos, ou se de repente eu conseguisse mudar o raio das esferas, talvez, né? Porque, por exemplo, tem muita esfera aqui, né, no centro, para fazer esse preto, né? Mas se eu pudesse fazer com umas esferas maiores, eu poderia deslocar algumas esferas para cobrir os pontos, né? E é isso. É isso que temos para hoje. Quem tiver alguma dúvida, algum comentário, esse é o momento agora.